dar uma pausa nela, ela é maravilhosa, adoro essa música do Oasis, ela me lembra uma época boa, né? Uma época, faz tempo já, eu sou mais velha que você, Maritza, então foi num tempo muito bom aqui. Olha só, muito boa tarde para vocês, obrigada pela escolha da música, obrigada a participação de todos. Hoje é um feriado aqui, né, de São João, hoje que é o dia de São João. Ontem teve muita festa junina pro lado de cá, muita fogueira, não sei como é pro lado de vocês, mas quem acendeu, ouviu alguma fogueira ontem, se quiser colocar aí o desenho ou o emoji de uma fogueira, pode ficar à vontade, tá? Eu vi bastante fogueira. Pessoal, olha só, a live de ontem foi maravilhosa, recebi muitos feedbacks, né, do final de semana em si, com o Jackson, ontem com o Fernando, Sadi, sou muito grata à participação de cada pessoa que vem aqui compartilhar um pouquinho, né, é muito bom saber que a gente pode contar com pessoas que complementam essa inspiração, que vem aqui para agregar e com uma alma tão aberta, né, com um coração tão aberto. Só para contar aqui um detalhe para vocês, antes de eu aceitar aqui o convite de Maritza, ontem eu recebi uma mensagem, né, de áudio do Miguel Silva, lá de Portugal, do No Pilates, com um monte de gente que estava no workshop com eles e eles estavam no topo da montanha nesse passeio que o Fernando Sadi deixou de ir por nossa causa, né? E eles estavam no topo da montanha, não entendiam como é que podiam fazer essa live, achavam que podia entrar um trieto, né? Um trio aqui, entrar 3 telas, e aí foi muito engraçado porque eles estavam querendo entrar, disseram que ia ser muito engraçado se ficasse falando nós 3, né? E aí eu fiz, olha, o Fernando já estava tendo um pouco de dificuldade para entrar, se eu cortasse e deixasse vocês entrar, ele caía, e aí para ele voltar ia ser mais difícil, né? Mas teria sido muito lindo, e é dessa energia que eu falo, olha, foi fora do convite, são pessoas que querem realmente trazer inspiração, motivação, são pessoas inspiradas e motivadas, e eu tenho recebido muita mensagem de pessoas pedindo uma orientação, pedindo uma luz, dizendo posso fazer de tal forma, o que é que tu acha, onde é que eu posso fazer tal formação, isso e aquilo. Isso tem sido, assim, essencial, né? E aí o bom é que a gente faz essa grande rede e aí a gente consegue indicar profissionais e pessoas, a depender de onde essas pessoas que estejam perguntando, de onde elas estejam vindo, tá bom? Então, olha só, hoje a gente vai trazer a Maritza, eu quero que ela se apresente aqui junto comigo, tá? Porque já são 2h05 e ela é minha estrela do dia e eu quero trazê-la aqui para falar conosco, tá bom? Vamos lá chamar nossa querida Maritza. Cadê você, Maritza? Vamos lá. Hello! Oi! E aí, Má, tudo bom? Tudo bom? Que coisa boa te ver pela tela. Nossa, coisa estranha, né? Me ver pela tela. Cada um vê por uma perspectiva diferente. Isso que é bom, né? É verdade. Isso que é maravilhoso. A gente que se encontra sempre pessoalmente, pode ser estranho se encontrar pela tela. Eu acho maravilhoso, porque eu gosto de usar a tecnologia a nosso favor. Então, se ela pode ser usada a nosso favor, então eu gosto. Se ela não puder ser usada a nosso favor, se ela afastar pessoas, aí realmente eu não sou muito a favor, não, sou contra. Mas vamos embora. Maritza, olha, obrigada. Eu sei a dificuldade que é para muita gente, né, encarar essa coisa de falar na câmera, falar em público, falar não sei o quê. E tu é uma pessoa que está acostumada a falar em público, tu fala diante de turmas, tu é de bancas, tu tem que fazer sempre, a tua voz, ela é a tua ferramenta principal, né? Então, a tua voz, teu raciocínio, teu tempo, então, assim, isso eu sei que tu domina. Né, e tu vai falar um pouco disso também, mas encarar a tecnologia para fazer isso, a gente está passando por vários profissionais com dificuldades assim bem semelhantes, e venho eu revolucionando assim, tirando todo mundo da zona de conforto. Sempre, né? Sempre, botando todo mundo na fogueira para todo mundo fazer alguma coisa. Mas olha,
Eu sou muito grata, de verdade, por tu topar, por tu aceitar, por tu estar aqui com a gente. Porque eu acho que, assim, eu sempre digo que eu não conseguiria compartilhar todo tipo de inspiração. Eu tenho a minha forma de inspirar, mas cada um aqui traz um pouquinho de experiência, de conhecimento, de caminhos diferentes que inspiram e motivam, né? Então, assim, se não fosse a presença de todas essas pessoas que já passaram por aqui, que ainda estão passando e que vão passar, não tinha nem como a gente trazer e agregar tantas pessoas, né? E atingir tantas pessoas. Então, obrigada de coração. Tu sabe como eu sou grata. Tu sabe porque sempre que eu tenho oportunidade eu falo pra tu. Mas assim, obrigada por sempre, não só por ter aceito esse convite. Obrigada pela confiança que é tão recíproca sempre, né? Então, é isso que eu queria te dizer. Obrigada por estar aqui. A gente tem esse nosso tempinho aqui para compartilhar com as pessoas. Ah, Ivan, eu que agradeço, né? Assim, foi o que você falou, a gente compartilha formas diferentes de viver o Pilates, né? Sei lá, vivências diferentes no decorrer dos anos, mas é sempre um grande encontro a gente poder conversar um pouco sobre isso. Pra mim, me ver numa câmera não é nada tão normal. Pode ficar olhando só pra mim. Eu tô tentando. Mas, assim como antes, não era normal pra mim falar diante de tanta gente, né? Então, você me conhece pessoalmente, a gente se conhece há um tempão. E sabe que eu sempre fui muito mais tímida do que propriamente uma pessoa que vai chegar e vai falar tudo. Eu sempre fui mais de ouvir, muito mais calada. E aí isso já foi uma barreira que o próprio Pilates me ajudou a ultrapassar, né, a quebrar, a partir do momento em que eu me vi diante de uma sala com muitos alunos e eu tendo que compartilhar um pouco de Pilates ali, né? Então tem uma turma com 50 pessoas ao mesmo tempo, né? E todo mundo ao vivo olhando para mim com aqueles olhinhos, né, tão abertos e tão cheios de expectativa. Mas é sempre uma honra poder falar um pouquinho do que, né, é uma paixão que a gente compartilha, né? Então eu que agradeço, né? O projeto, né, do Chá com Joy é mais do que algo para inspirar, tem me inspirado dia a dia a escutar um pouquinho mais, né, e reacender algo que às vezes a gente, né, por conta da rotina mesmo, coloca todas as nossas energias numa perspectiva diferente. Então eu que agradeço, eu estou feliz demais de estar aqui. Que coisa boa. Maritza, fala um pouquinho, para quem não te conhece, fala um pouquinho assim, qual a tua profissão, qual a tua trajetória. Acho que é importante, eu não falei para tu falar um pouco do teu jeito. Tá, então, eu sou formada em Educação Física, né? Então eu entrei na faculdade já com o Pilates na minha vida. Então, só para as pessoas que não me conhecem entenderem, eu com 17 anos eu passei na UPE, que é a Universidade Estadual aqui de Recife, né, de Pernambuco, mas localizada em Recife, especificamente, na unidade. E em 2007, eu com 17 anos já estava pronta para entrar na faculdade e tive um problema de coluna, que na época todos os médicos iam para coluna propriamente, mas hoje a gente já sabe que meu problema é de quadril, né? E eu fui recomendada entre várias outras propostas de tratamento para fazer Pilates. Então, depois que eu saí da crise, né, que eu consegui fazer alguma coisa, eu fui praticar Pilates. E eu praticava Med Pilates. E aí foi amor à primeira vista. Quando eu entrei na faculdade, no meu primeiro período, eu já comecei a pesquisar e a ler sobre, e já me encantei. Então eu já entrei na faculdade de Educação Física muito certa de que eu queria trabalhar com Pilates, né, que era uma grande paixão para mim. Depois de um tempo, acho que quase, sei lá, no segundo período, terceiro período, eu já comecei a fazer os primeiros cursos de Med Pilates, que eu adoro, e comecei a estagiar nesse campus, né, nessa perspectiva somente de Med Pilates, porque na época era o que eu tinha de conhecimento para trabalhar. E aí, Maritza Pilates ficou quase que um carimbo. Então, quando aparecia alguma coisa de estágio, de aula, de tudo, era Pilates, é Maritza lá. Ela vai lá e vai. E anos depois a gente se conheceu na pós-graduação, né? Que a gente, assim, por um acaso, mas, né, foi um encontro ótimo, né? Acho que foi
uma grande oportunidade de vida da gente se encontrar. E aí eu comecei a trabalhar de fato com o Pilates, fiz minha formação, inclusive é uma história bem meio bizarra, assim, porque eu estava com o intercâmbio todo preparado, né, com tudo organizado, com o dinheiro separado. E aí o local que eu estagiava disse assim: olha, menina, eu te contrato se tu fizeres a formação tal de Pilates, porque você foi uma estagiária que, né, vale a pena investir em você. Eu fui lá, desisti do intercâmbio, catei todas as o meu dinheiro, minha economia, tudo, e destinei para fazer o meu primeiro curso de Pilates, isso lá em 2009. Uhum. E aí, assim, comecei com o Pilates contemporâneo, passei acho que cerca de, uns 8 anos, 7 anos trabalhando com Pilates contemporâneo, e foi muito bom, né? Foi muito importante para mim, mas eu enveredei pela carreira acadêmica, então eu fui para o mestrado e depois eu comecei a dar aula em faculdades, em instituições de ensino superior. E quando eu comecei a dar aula, a cadeira que caiu para mim, a disciplina que caiu para mim foi, olha lá, Pilates. Eu tinha que estudar muito mais do que eu podia ter estudado até então, porque agora não se tratava só de estudar para os meus alunos e dar aula para eles, né? Se tratava de mostrar um universo diferente para futuros profissionais que talvez fossem trabalhar com aquilo ali, que iam ser meus futuros colegas de trabalho. Então, foi nesse momento que eu senti muita necessidade de buscar mais, né, de procurar mais. E aí foi quando eu, curiosamente, pensei, eu preciso conhecer o clássico, né? Eu não posso falar só de um lado, né? Eu não posso só dar aula mostrando uma perspectiva, eu preciso conhecer outra perspectiva. E aí eu me lembro que tu fizeste um workshop eu não me lembro qual era o nome, mas era quase uma introdução, algumas dúvidas, alguma coisa assim a respeito do Pilates clássico. E eu fui e dali eu saí, meu Deus, eu não tenho mais como deixar passar, né, algo dessa forma. E eu sou muito encantada por histórias, pela concepção da coisa, né? Como é que ele teve essa ideia? Como é que ele pensou isso? Isso me encanta. E aí eu comecei a fazer a formação, inclusive no Pilates Zone, né, minha segunda formação, que foi um divisor de águas na minha vida. Nesse meio tempo eu tive um estúdio, né, eu abri um estúdio com 2 amigas, que foram muito importantes para mim, né, porque eu comecei tudo muito nova, muito cheia de expectativas, mas ao mesmo tempo com pouca experiência. E elas foram muito importantes para mim, são minhas amigas até hoje, né? Mas a carreira acadêmica, ela me puxou naquele momento e eu precisei recuar um pouco, né? Coincidiu com outras questões de espaço, enfim, da estrutura que a gente funcionava, e aí o estúdio fechou naquela época, que foi, né, uma dor. Parecia que tinha algo que estava se perdendo, né? Mas não foi, na verdade, foi uma oportunidade, né, de eu estudar mais. E aí, nesse percurso, eu fui lá e entrei no doutorado, né? Só que, dessa vez, eu estava, de fato, estudando o que eu, né, sou encantada e apaixonada, que é o método Pilates. Então, a minha tese de doutorado está quase prontinha, né? Ela está já saindo do forno, e ela é uma tese que é muito gratificante poder construir ela, porque eu estou, de fato, pesquisando algo que eu construí a minha graduação inteira. Então, né, são 4 anos de graduação, mais 1 ano e meio de especialização, mais 2 anos de mestrado, e aí já vão mais 4 anos de doutorado. Então, é muito tempo amadurecendo algo que talvez, né, seja importante para todos os profissionais que pretendem trabalhar com Pilates. É uma visão legal, não uma visão também da prática, mas uma visão mesmo da percepção dos próprios praticantes. E isso eu acho que é o que importa pra gente. Quando a gente dá aula para os alunos, a gente quer que o Pilates atinja a vida dos alunos, né? E aí, bom, eu acho que essa é a minha história, né? Dentro do universo Pilates, essa é a minha história.
Antes até da gente continuar nesse assunto, eu tenho só uma brechinha aqui para fazer um comentário. Como é que uma pessoa que tá preparando a tese de doutorado, que trabalha dando a quantidade de aulas que tu trabalha, aceitou me dar uma horinha aqui, me diz, porque todo mundo que eu conheço que está no doutorado surta. Se eu fizesse esse pedido, me dava uma patada, entendeu? Então, assim, o agradecimento é ainda maior, viu? Na verdade, por trás desses sorrisos tem uns cabelos brancos e uns poucos cabelos caindo. Faz parte. Faz parte, assim. Mas ao mesmo tempo é muito gostoso, assim, né? De fato, eu confesso que estar na pós-graduação é algo que é bem exigente, é demandante, né? Além de trabalhar, obviamente, de dar aula, corrigir prova, que eu tenho um bolinho de prova aqui para corrigir. Mas é algo que é gratificante quando você está trabalhando com algo que você gosta, né? Então, a minha própria orientadora dizia, minha filha, se você estiver escrevendo ou se debruçando por 4 anos em cima de algo que você gosta de escrever, você vai escrever, você vai falar ali com muita tranquilidade. É demandante, mas é muito gratificante ao mesmo tempo. E eu não vejo a hora dessa tese sair. Sim. Para você ter uma noção, a gente tem de todos os profissionais que vêm conversando aqui com a gente, você pode ver, todos têm atividades bastante demandantes, né? Todos que escolheram, eu tenho um estúdio, mas eu atendo sozinho, então eu atendo muitas horas por dia. Eu tenho um estúdio, mas eu tenho uma equipe comigo, então eu tenho que gerenciar toda uma equipe, tem todo aquele ritmo de 6 da manhã às 9 da noite. Eu tenho o meu estúdio, mas ele também é escola, então eu trabalho de domingo a domingo, como o Jackson, como a Sandra, como eu, como todo mundo que a gente vem falando aqui, que tem formações, né, a Carol, enfim, pessoas que vieram aqui compartilhar com a gente, que também são escolas de formação, e que, quando eu perguntei ao Jackson sobre feriado, ele, Vanessa, o que é feriado? Né? Então, assim, o Fernando Sadi também estava lá em Portugal também é feriado, São João também é uma data celebrativa lá. E aí você fica, caramba, essa é a vida que a gente meio que, a gente escolhe, mas não sei se é só a gente que escolhe, a vida também escolhe a gente, né? Porque é onde a nossa missão existe, tu faz isso muito bem. Então, qual foi a minha razão, além de confiar cegamente no que tu faz, e tu sabe disso, porque a gente tem uma relação pessoal, profissional muito, muito boa, né? Desde sempre. Então, essa confiança e esse respeito profissional que a gente tem uma pela outra, e que eu tenho muito forte por tu, foi o que me incentivou. Mas o que foi que chamou minha atenção também? Bem, eu tô falando com pessoas que são donas de escola, pessoas que atendem bastante, pessoas que têm um caminho enveredando para o clássico, pessoas que estão mais no contemporâneo, pessoas que atendem grupos, pessoas que focam no individual, pessoas que somam o individual na fisioterapia com as técnicas manipulativas, e estava me faltando uma pessoa que viesse também. Eu queria trazer alguém que viesse com essa parte do científico. Há muitas pessoas que gostam de trabalhar na pesquisa, que querem entrar no campo acadêmico, que querem e desejam ser professores, e que também gostam de Pilates. Então, de que forma a gente conseguiria conciliar isso, né? E isso pode ser uma inspiração até para pessoas que, sei lá, ao invés de entrar no mestrado, fizeram uma formação em Pilates na época. E aí a formação em Pilates foi levando para o campo de trabalho. E aí foi levando para o mercado, né, que é uma selva. Aí foi levando para o mercado de trabalho, a pessoa entrou naquele ciclo sem fim de você trabalhar. E não se vê, digamos, realizada, largou o mestrado, não fez o que queria. E aí vem você aqui para falar sobre o mestrado, o doutorado, essa carreira acadêmica, e que é possível também, né? Uma coisa que uma vez eu estava conversando com a Gláucia, e que ela compartilhou isso aqui também, a gente não falou tanto sobre essa questão em si na nossa live, no nosso encontro, mas a Gláucia estava falando também sobre na rede dela social, falando sobre isso, como o Pilates está precisando de mais embasamento científico. Na verdade, assim, isso é até meio... eu deixo como reflexão, eu não queria deixar como algo concreto, é a minha opinião, né? O Pilates, você coloca ele em prática há muitos anos. Joseph Pilates, eu considero ele como um gênio. Então, um daqueles gênios, você não precisa provar a arte de Monet.
você não tem que provar. Foi um gênio da arte, da pintura, né? E você vem e quer tentar validar o estudo de um gênio, o estudo de Joseph Pilates, né? Então, não querendo entrar nesse campo de vamos tentar provar, porque eu não sei se ele é bom. Não, ele já vem sendo provado há muitas décadas de o quanto ele é bom. Só que a gente tem uma concorrência, por exemplo, o médico vai indicar para um aluno para um paciente fazer um determinado tratamento por conta do quadril, ou por conta da coluna, ou porque ele é atleta e quer melhorar o desenvolvimento dele, diminuir o risco de lesões, enfim. E aí ele vai querer indicar. Mas ele vai indicar o quê? Vai indicar Pilates, mas baseado em quê? Então a gente está num meio onde as indicações profissionais que chegam vêm de pessoas e vêm de profissionais que estão acostumados com validações científicas, né? Então, se a gente puder somar e validar, eu acho, na minha opinião, muito produtivo, muito possível, e só vai somar, não vai trazer nada de negativo, né? Dentro do Pilates clássico, quando eu trabalhei com as duas linhas, trabalhando com as duas linhas, me soou muito mais fácil criar protocolos mais esclarecidos e fixos, determinados e replicáveis dentro do clássico. Porque ele já tem uma sequência, aí você está validando algo que tem lá nos escritos, que está documentado e tal. Quando você vai para o contemporâneo, por ele ter um leque maior, na minha visão, quando eu leio muitos artigos científicos no contemporâneo, às vezes fica mais difícil de você replicar o estudo. Mas vai depender de que você faça, né, do protocolo que você crie, enfim, você vai estar validando aquele método, aquela intervenção, né? Então eu queria até ouvir tua opinião a respeito disso também. Na verdade, a área da saúde, e aí eu vou dizer saúde considerando profissionais da educação física, fisioterapia, mas aí eu incluo também os profissionais da dança e todos os outros, né, que trabalham com o método. A gente tem uma visão muito biologicista do ser humano. Então, a nossa área, naturalmente, ela tem uma exigência maior, não de comprovações propriamente, mas talvez de constatações, né? Talvez de conseguir descrever apropriadamente, talvez cientificamente, né? O que é que se faz há tanto tempo. Só para você ter noção, né? Eu já enlouqueci com Pilates, como eu falei, né? Desde sempre. Então, a minha banca de TCC, eu como aluna, né? A apresentação da minha monografia, eu não consegui um professor que me orientasse por conta do Pilates em si. Eu tive dificuldade nisso. E em 2011, faltava conteúdos teóricos para que aquelas pessoas que não vivem o método Pilates pudessem conhecer, pudessem dar uma certa credibilidade, né? Até então, sei lá, de repente ir procurar e praticar. Então, eu fiz um trabalho quase que solo, né? Então, assim, com quase nenhuma orientação, na verdade, nenhuma orientação, eu tinha só uma assinatura. E eu me lembro que na minha apresentação, o professor que estava me avaliando, ele falou assim, mas quem me garante que essas molas, elas vão de fato estar com resistências iguais em ambas as pernas? Então, o que é que acontece dentro do nosso meio, vou dizer, científico, né, é que as pessoas têm muitas dúvidas porque elas ainda não se apropriaram da técnica em si, né? E a minha proposta de estudar tudo isso não é simplesmente para transformar em ciência o que a gente precisa sentir no nosso corpo, porque, né, a gente sabe que o Pilates, assim como outras técnicas corporais, outras experiências corporais, elas precisam ser experienciadas, elas precisam ser vividas. Mas uma ideia é conseguir spread the news, né? Compartilhar isso para aquelas pessoas que estão dentro da academia, né? Mas que não conhecem propriamente o que é o Pilates. E uma das estratégias que eu utilizei, inclusive, é usar a percepção dos praticantes, porque às vezes os números eles deixam uma certa secura nos resultados. Então, sei lá, tantos por cento disseram que o Pilates é uma técnica que trabalha o corpo de uma forma geral, integral. Mas o que é que as pessoas sentem disso? O que é Pilates na percepção, né, nas sensações daqueles praticantes? Então,
essa questão de fazer estudos a respeito da técnica não é de forma nenhuma, né, sei lá, uma maneira de transformar o Pilates em algo extremamente cheio de procedimentos, mas é de conseguir compartilhar para uma parcela né, dos professores e docentes, né, que é uma técnica incrível, né, de extrema relevância, com resultados inimagináveis, às vezes até que não conseguem mensurar, que números não vão conseguir responder, né, mas que elas não estão dentro das grades curriculares, né, dos profissionais que vão possivelmente trabalhar com isso aí. Então, eu praticamente sou a maluca do Pilates, né? Então quase todas as disciplinas que eu pego, que tem alguma coisa relacionada a corpo, a vivências, a terceira idade, a criança, enfim, eu trago um pouco da ideia do Pilates, porque eu acho que ele não contribui só por ser a técnica Pilates, o método Pilates, mas ele contribui por ser uma oportunidade do praticante ele se conectar com o próprio corpo, né? Se conectar com a própria existência, corpo-mente, né? E conseguir ter benefícios que são inimagináveis e que não são comparáveis com outras técnicas. Ele não é melhor, nem pior, mas é aquela que vai te cativar, né? Aquela prática que vai te seduzir. Então, eu acho que a ideia de trabalhar o Pilates nesse contexto é mais dessa, né? De universalizar a coisa, cada vez mais conhecida, porque, né, o tributo a Joseph Pilates, eu fiquei com um aperto no coração, eu fiquei chorosa, porque no final das contas o Joseph morreu sem conseguir atingir o objetivo dele, que era minimamente as pessoas conhecerem, né, uma grande possibilidade de movimentar o seu corpo e de conhecer o seu corpo, mais do que isso. Sim. Né? Então, eu acho que essa, no momento, é uma missão que eu tomei para mim, da forma que eu consigo, assim, nesse momento, né, no sentido acadêmico, é de conseguir transformar essa técnica em algo conhecido para a ciência mesmo, mas não transformá-la em algo... Sim, mas cada um tem a sua forma de propagar, e essa é a ideia, e é por isso que eu acho tão importante pessoas. Se não existissem pessoas que estão fazendo, por exemplo, o seu papel, e a gente tem profissionais muito bons no mercado, que são conhecidos por levarem por levarem estudos científicos para eventos internacionais, para congressos internacionais. Então, assim, tem muita gente boa também fazendo isso. Então, assim, é bom para profissionais que queiram entrar para esse campo, tem uma base já, tem aqueles desbravadores que já foram abrindo o caminho, né? Eu sei que dá trabalho fazer, né, um estudo, aplicar para ser aprovado numa revista científica, né? Então, eu sei que dá trabalho. Uma coisa foi minha tese de doutorado. Transformar essa tese de doutorado, transformar lá o TCC da universidade, transformar aquilo lá do mestrado, para poder entrar no molde de um artigo científico, né? Já é um outro passo, já é uma outra tarefa. A gente, por exemplo, no Pilates Zone, hoje a gente faz um estudo de caso para os alunos da formação. Então, o aluno ele faz no formato anteprojeto, ele entra com o que é que ele quer fazer, o que é que ele quer ver na prática, que protocolo ele vai usar. Eu vou usar só o MET básico, eu vou usar o Reformer básico, eu vou usar esse treino aqui do intermediário, o básico e intermediário em 20 sessões, com esse meu estudo de caso, né? E aí ele comprova um antes e um depois, através de um protocolo avaliativo no método Pilates que a gente tem, né? E aí eles fazem isso, né? Mas até uns anos atrás, a gente fazia aquele TCCzinho que a gente chamava, né? Então a gente fazia o TCCzinho, todo mundo preparava, ainda que não ficasse dentro de regras mais específicas de artigo científico, de revistas importantes, mas a gente fazia com determinados critérios e de qualificação, e eles faziam. Então a gente tem uma pilha de anteprojetos, se a gente quisesse convocar todos esses que criaram esse material para poder criar artigos e fazer um filtro daquilo que dá, daquilo que não dá, juntar, enfim. Então, diz para mim assim, o que é que tu acha que
o que é que tu acha que impede, freia os profissionais a fazerem isso, por exemplo? Porque só a gente eu tenho os que a gente teve e que foram publicados em revistas científicas foram porque ou eu fui da banca, ou porque eu fui orientadora, ou eu fui co-orientadora. Então alguém fez um papel de colocar a pele em risco e fazer tudo isso, né? De fazer a parte chata, eu quero dizer também. Diz pra mim, assim, na tua opinião, o que impede as pessoas de colocarem esses pequenos trabalhos, pequenos, grandes trabalhos de coleta, de criação textual e tal, para a finalidade e o objetivo final, que é espalhar as notícias. Fazer com que as pessoas leiam, fazer com que a comunidade científica possa ver, fazer com que uma informação mais... De repente você fez um estudo, mas o estudo tem uma linguagem muito técnica, científica. A minha avó não vai ler. Isso nunca vai chegar na mão da minha mãe ou da minha vizinha, porque ela não vai saber nem o que é PubMed, entendeu? Então ela vai para onde? Ela vai para uma revista, para um jornal local, enfim. De que forma tu acha que a gente podia fazer com que essa informação chegasse nas pessoas? Dá umas dicas aí do que vier na tua cabeça que eu possa acrescentar também. Na verdade, assim, o que populariza no sentido positivo, né? Mas o que deixa, né, essas produções mais acessíveis às pessoas, além de profissionais que estejam envolvidos nessa parte mais, vou dizer, científica, que recomende, né, que tenha esse material, mas também a produção de livros. Livros é bem acessível para as pessoas que não estão nessa vida acadêmica, vamos dizer assim, né? O grande X da questão dos trabalhos publicados por Pilates, primeiro, é que quase que 100% são contemporâneos, então a gente não consegue ter a outra vertente, né? A gente não consegue ler as duas coisas, né, propriamente. E uma outra questão é que eles são basicamente em língua inglesa, que é um agravante. Então, por exemplo, na graduação eu tenho uma certa dificuldade de trabalhar essas produções com os alunos, porque os artigos são em inglês. E termina que eu sempre vou recorrer aos livros, obviamente que é o Return to Life, né? Mas eu sempre vou pegar aqueles trabalhos que podem chegar aos meus alunos. E isso eu penso em todos os profissionais que trabalham com Pilates por aí, né? Então é uma grande dificuldade de conseguir acessar e de tornar acessível também esse trabalho. Eu acho que talvez se a gente fizesse uma força-tarefa, né? Tem muitos procedimentos científicos, né? Então submete ao comitê de ética. E aí, quando o comitê de ética aprova, a gente vai, né, fazer a coleta dos dados, vai, né, se forem entrevistas, faz entrevistas, se forem testes físicos, etc., faz testes físicos. Tem muitos procedimentos a serem realizados, mas são possíveis, né? E eu acredito que tenha muita gente que gostaria de fazer isso, né? Então, talvez se a gente conseguisse criar, de repente, uma força-tarefa, né, e, sei lá, as pessoas de outros estúdios pudessem contribuir com alguns dados e a gente fazia um grande projeto e que a gente pudesse pegar informações, né, dos praticantes de Pilates ou de estúdios de todo o Brasil, né, e depois essas produções pudessem ser compartilhadas por todo o território nacional e que dirá para fora também. Eu acho que seria uma forma interessante de a gente conseguir generalizar algumas informações e trazer informações do Pilates de uma maneira geral. Assim. É algo grandioso, mas é algo muito possível, né? E é algo muito interessante de se fazer. A minha cabeça fica mil, né? Eu sei. A minha cabeça fica mil, porque vocês não podem me dar essas pequenas ideias, não, porque minha cabeça é uma máquina. Aí eu fico... Eu já tô aqui bolando. Todo mundo que a gente falou com o Chakonjo, e eu tenho que falar devagar o nome Chakonjo, porque senão ele sai uma expressão japonesa, Chakonjo. Né? Então eu tenho que falar devagar. Chakonjo. Então, a gente está fazendo essa grande rede e tudo isso é possível. A gente tem muitos profissionais que têm escolas e que eles têm também artigos científicos, né? Não artigos científicos, mas que também faz essa promoção ao TCC de final de curso, né? Afinal, um curso de mais de
450 horas de formação, você tem tempo suficiente para fazer um trabalho, fazer uma produção, por menor que seja, nem que seja com uma exigência menor, né? Enfim, eu acho que, possibilidades de... Quando eu fico pensando, vamos imaginar, pensando na minha avó, ou na minha mãe, ou na minha vizinha, ou no meu, ou naquele senhor que trabalha com o nosso pai, sei lá. Então, aquela pessoa que precisaria aplicar o método Pilates, precisaria conhecer o método Pilates, né? Poxa, me disseram que era... Todo mundo fala que é a Sandra rindo de mim. Arigato. Todo mundo falando, Pilates é bom para coluna, Pilates é bom para flexibilidade, Pilates trabalha alívio de dores, Pilates para quem não gosta de academia, é excelente fazer Pilates. Mas são ideias muito generalizadas, muito vagas, certo? Porque se você for pensar, outras atividades físicas também promovem coisas muito parecidas. Se você for pensar, sei lá, na yoga, por exemplo, quais são os benefícios? Então, de que forma a gente poderia afunilar mais isso, trazer isso, né? Se eles não vão ler um artigo científico com tudo aquilo, resumo abstract, com introdução, que eu não sei o que é aquela linguagem chata de se ler, ter que transformar isso numa coisa mais simplificada também é uma boa ideia, né? Sei lá, vai que alguém tem também uma ideia de fazer... Como a Raíssa aí também disse que era uma boa ideia. Vamos imaginar que uma revista que seja e que traga informações de artigos científicos, só que numa linguagem mais popular. Olha, de um estudo em todo o Brasil, um estudo em 10 estúdios de Pilates em Pernambuco, fizeram uma análise, um levantamento com todos os praticantes de tal a tal faixa etária, de tal gênero, enfim, e o resultado em flexibilidade foi tal, mas assim, numa linguagem que você passaria para seus alunos na sala de aula, por exemplo, que estão no terceiro período, vamos imaginar, e que poderiam entender, sabe? Que ainda não estão acostumados com toda essa linguagem. Não sei, é a cabeça que vai me mexendo assim, porque eu acho que precisa fazer isso, acho que a gente precisa fazer mais isso, né? Eu não sei de que forma a gente conseguiria realmente colocar isso em prática, porque muita gente foge desse campo científico, porque ele é chato. Eu acho que a burocracia de você conseguir fazer algo chato no sentido assim, me entenda, né? Falando isso, eu sou apaixonada pelo campo científico. Ele é trabalhoso, né? Eu acho que ele é... Você veja, os alunos quando estão fazendo um simples TCC, que não se compara a uma tese de doutorado, eles estão fazendo um TCC. Os orientadores e co-orientadores estão orientando pelo menos uns 25 alunos. Na mesma época, eles mal dão atenção. Os alunos não têm uma boa base de metodologia científica na faculdade, porque na época eu tive metodologia científica, a metodologia do trabalho científico na graduação, no meu histórico, e eu fui pagar essa disciplina em mais 2 cadeiras que eu fiz por conta própria em outro departamento da universidade, porque eu queria aprender melhor aquilo e eu não achava que eu sabia. Então eu queria entender melhor as regras e tudo mais. Então eu fui fazer de forma avulsa, né, de forma voluntária, mais 2 disciplinas de metodologia para eu entender. E ainda assim tenho dúvidas porque eu acho que é da ABNT, não sei o que, e você fica naquela, né, é difícil, eu tô me colocando no lugar do aluno porque eu lembro quanto eu corri atrás do meu orientador e co-orientador. E não era só eu, tinha mais uns 30 correndo atrás deles também. Então, eles que têm mais experiências não conseguem dar tanto suporte e você vai desistindo. Porque se o TCC foi aquela confusão, aí você desiste, porque você vai voluntariamente promover esse tipo de conteúdo é insano quase, né? Então, dá uma dica de que forma isso poderia se tornar fácil ou mais acessível para pessoas que têm o dom de fazer isso, pessoas que têm interesse em fazer isso, porque
realmente é cheio de bloqueio, né? É muito difícil, na naturalidade é difícil. Então, de que forma tu acha que pode ser mais fácil para a gente poder tirar isso da nossa teoria aqui e ir para a prática? Na verdade, a fazer pesquisa é algo com muitos critérios, né? com muitas etapas que precisam ser seguidas para que tenha veracidade nas informações, para que a gente não tenha nada que vai interferir ou manipular os resultados e a gente tenha um resultado falso ou que não condiz com a realidade. Então, de certa forma, eu entendo que é duro, né? TCC é um traumático, né? Tem um bocado de gente falando aqui. TCC de fato é traumático, mas talvez porque, de repente, é o que você falou, né? Os professores, eles não conseguem transformar isso em algo legal, em algo prazeroso, né? E às vezes também os alunos, eles ficam um pouco perdidos a respeito do que eles vão escrever. E é como eu falei, você escrever um TCC sobre algo que você não está envolvido, ou você escrever um artigo sobre algo que você não está envolvido, é mais difícil, né? Você tem que ler outros, não sei quantos artigos de outros profissionais que publicaram, que você não está afim de ler, né, sobre aquilo. Então, na verdade, é uma série de fatores que, a meu ver, precisavam ser ajustados para que, inclusive, as produções elas saíssem com muito mais qualidade, né? Particularmente quando eu vou escrever a respeito do Pilates, eu tenho mais facilidade porque eu passei 10 anos da minha vida trabalhando com Pilates, né? Então eu estou desde 2009 trabalhando com Pilates. Então, de certa forma, me é mais fácil para escrever, mas escrever é treino. É você sentar e você tentar colocar num papel ou no computador, né? Algo que você acredita, mas que você identificou ali. E ainda tem outro X da questão, que você precisa ser parcialmente neutro, ou deveria ser totalmente neutro, né? Quando você vai escrever algo dessa forma. Então, talvez, se tivessem grupos de estudo, de pesquisa, né? Ou que tivessem focados em questões específicas como o Pilates, por exemplo, né? Então, acredito que os orientadores, eles se identificariam com a temática, né? Eles se apropriariam da temática para, então, passar as orientações que são as melhores possíveis para os seus alunos, né? Então, de certa forma, os orientadores, eles são a cabeça de tudo, né, do projeto. Se eles passam com mais tranquilidade as informações que os alunos precisam para construir um trabalho científico, né, os alunos conseguem construir, né? O professor também, que é algo que eu fui aprendendo com o tempo, cada um vai escrever a sua maneira, né? Tem gente que escreve mais, tem gente que é mais objetivo, tem gente que gosta de fazer muitas citações, tem gente que gosta de focar em uma proposta, em uma linha de conhecimento, de raciocínio, que é baseado em alguns autores específicos. Tudo bem, né? Cada um tem a sua maneira de compartilhar as informações. E talvez o que acontece no meio científico é que é quase que padronizado. Então você escreve assim, na sua introdução você tem que falar assim, assim, assim. Aí eu me deparo com alunos perguntando quantos parágrafos eles precisam para escrever uma introdução. E a primeira coisa que eu falo assim, quantos você quiser. O importante é que você passe o que você quer escrever, que você passe a informação da maneira que você quer escrever, né? E assim como o Pilates, a gente tem que respeitar a forma que o corpo do aluno se move, enquanto professores, orientadores, a gente precisa respeitar a forma que os alunos eles expõem as suas ideias, né? Para que de fato seja algo genuíno, algo que ele construiu. Talvez por isso que o TCC seja tão traumático, né, para alguns, porque a gente precisa se moldar a uma expectativa de um orientador. Então eu acho mesmo que profissionais, primeiro, que trabalhem com Pilates, que estejam encabeçando esses grupos, sejam importantes, porque eles vão conseguir direcionar o olhar do aluno ou a lógica do aluno, porque ele detém o conhecimento de alguma maneira, ele sabe alguma coisa de Pilates, ele vai poder conduzir o aluno. O que acontece também é que não existem orientadores que estão dentro do meio do Pilates. Então, para vocês terem noção, a minha banca de doutorado vai ser formada por 5 professores. E eu só consegui uma professora que trabalha na graduação, né, que está vinculada, que pode estar presente na minha banca, que é a queridona Aline Reis. Claro. Que vai estar... Ela vai estar de longe?
vai estar de longe, mas vai estar Da Austrália, né? contribuindo. Ela estava em Londres, eu não sei se mudou. É Londres? Eu pensei que era Austrália, pode ser, é verdade. Ela é uma das pessoas que são muito conhecidas no campo científico no Brasil, aqui no meio Pilates, com certeza. E aí eu tive dificuldade de encontrar outras pessoas do Pilates que pudessem contribuir com essa parte mais científica. Então eu visualizo os alunos, né? Os alunos que precisam naquele momento, que não têm esse acesso à metodologia da pesquisa e etc. E que precisam também de algum conhecimento a respeito do Pilates propriamente. Então, talvez esse seja o primeiro ponto. Então, para quem tem vontade aí, futuramente quer se tornar um professor, um orientador que vai conduzir esses trabalhos, o Pilates está precisando, né, nas academias, né, nas universidades, nas faculdades, que possam conduzir os alunos para que eles cheguem ao lugar onde eles querem chegar. Eu acho que isso é uma das coisas importantes. E não deixa de ser um campo aí aberto para ser trabalhado, né? Para aquelas pessoas que queiram se encontrar profissionalmente. Sim. Né? É verdade. É uma outra possibilidade de trabalho, né? Assim como Tu falou uma coisa que me chamou muita atenção. Nada. Tu me falou uma coisa que me chamou muita atenção e eu gostei, que foi, talvez o TCC seja tão traumático, porque você tem que se moldar à expectativa do orientador, por exemplo, né? Para você ter uma noção, meu TCC, na época da faculdade, eu fazia, estava ingressando no mestrado de Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento, porque eu gostava dessa coisa de depressão, estresse, ansiedade, dentro da prevenção e da atividade física, olha aí. Só que é neuro, né? Então, o orientador precisava que a gente trabalhasse algo dentro de uma linha de pesquisa dele. E o meu TCC foi em neuroesquistossomose medular. Então lá vai eu para a comunidade para coletar informações com, 100 pacientes que tinham neuroesquistossomose medular. Eu tinha que fazer toda uma coleta através do Hospital das Clínicas. Veja bem, então assim, realmente você tem que se moldar. E não tinha nada a ver com a minha área, né? Não tinha nada a ver com as coisas que eu estava buscando, mas era dentro do mestrado que eu ia ingressar, dentro da linha de pesquisa do orientador. Então tinha que ser realmente. Então, se o TCC foi traumático para mim, talvez eu seja parte desse bolo também, porque eu não fiz algo em que eu me sentia experiente, né? Em que eu tinha essa experiência. Então, fazer como tu fizesse agora, a tua tese foi no doutorado. Me lembra qual foi a tua linha de pesquisa, Maritza? Do doutorado. Tu usou até lá o Pilatzone também. Então, a minha linha de pesquisa é uma linha sociocultural do movimento, né, que a gente trabalha com variáveis psicológicas, sociológicas, filosóficas, né, de alguma prática corporal relacionada à educação física, ao movimento em si, né. E aí eu tive, na verdade, uma grande sorte, foi outro encontro na minha vida, que foi a minha orientadora, que foi minha orientadora do mestrado, mas que, pasmem, no mestrado eu caí nesse problema que tu caíste, né? Eu tive que trabalhar com algo que não era Pilates, mas era a variável estresse, que é algo que é legal para mim, porque eu gosto dessas questões mais da mente, né? Da psique, etc. E aí no doutorado ela disse, olha, querida, que ela chama todo mundo assim, queridinha, olha, eu te apoio, você vai estudar, né, o que você quer. E aí ela me permitiu, né, trabalhar com Pilates, mas olha, se ela dissesse que não, possivelmente eu ia ter que mudar a temática. Então é isso que eu tô falando, que a gente tá conversando, né? O orientador, ele é imprescindível nessa escolha da temática, no que você quer de fato se dedicar a estudar, né? Claro. O meu mestrado eu não consegui, no doutorado eu tô conseguindo, né? Foi uma experiência boa, mas agora eu trabalho com o que eu gosto de fato. E aí, dentro dessa linha de pesquisa, né, eu fui em estúdios, e aí eu optei pelo clássico, né, eu fui em estúdios clássicos do Recife, fazer uma série de entrevistas para conseguir identificar, né, as percepções dos praticantes de Pilates acerca da imagem corporal e de como praticar exercício pode ser estressante, ao mesmo que pode reduzir o estresse. Mas em como o estresse em aceitar a imagem corporal ou estar estressado em ter que entrar em um padrão corporal, né, isso tira as pessoas do movimento, propriamente.
E aí a minha lógica é que o Pilates, né, por ser uma prática integrativa, uma prática holística que considera o indivíduo de uma maneira mais global, ele não parte o indivíduo em pedaços, físico, mental agora, físico aqui, no final da aula, como muitas pessoas acham. Tem a meditação, o relaxamento, né, e aí seria a parte mental e a aula propriamente seria a parte física. Não, né? Então a minha ideia é justamente trazer à tona essa característica do Pilates, seus princípios e etc., como uma técnica que pode valorizar, né, essa imagem corporal e as pessoas se importarem menos com isso, né, não porque elas vão ficar excelentes no corpo, né, na estética corporal, mas porque elas vão ver que tem outras coisas que importam mais, que é algo filosófico da técnica, do método. Então, eu estou indo por aí, né? Eu acho, e é bem isso mesmo, né? Isso partindo desde a época de academia ou de esporte, como é verdade isso, né? Como as pessoas, como a prática da atividade física ela pode ser atraente, mas ela também pode ser repelente, né? Quantas pessoas entram numa academia, entram no estúdio de Pilates ou veem fotos de pessoas, a tua imagem no teu Instagram, na tua rede social, no teu site, só aparecem posições incríveis. Nunca que aquela pessoa que desconhece o método vai conseguir vai conseguir acreditar que ela vai fazer aquilo, se esse é o Pilates que está sendo vendido, né? Ela não acredita que ela vai ser capaz de fazer, ela acha que não. Ela precisa primeiro ganhar flexibilidade e força para depois fazer isso daí. Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso também. Que foi algo que eu identifiquei pouco, né, mas por eu ter trabalhado com o contemporâneo anos antes, que os praticantes do Pilates, e aí eu vou falar do clássico porque a minha pesquisa é no clássico, né, mas sim, querendo julgar nem comparar, né, lógico. Mas os praticantes do Pilates clássico, aparentemente eles se importam menos com essas questões, né, muito artísticas, muito de ficar de cabeça para baixo ou de fazer coisas que tá na foto, porque eles é como se eles entrassem na filosofia, como se eles fossem conhecendo o método da forma mais genuína, né, que ele se apresenta ali à nossa frente. E a maioria deles, inclusive, disseram que se sentem felizes com o que eles estão fazendo, porque o ganho que eles percebem é um ganho que vai além de questões físicas. E quando é físico, né, e eles relatam isso, e quando é físico é algo assim, melhora da postura, né, melhora de uma dor aqui ou acolá, eu consigo agora correr, eu consigo agora fazer lá o meu exercício. Tem muitos que usam Pilates, inclusive, para ter um bom rendimento em outras modalidades, né? E aí isso surgiu na pesquisa. Mas me parece que eles estão muito mais envolvidos consigo mesmo quando eles estão, né, vivenciando o Pilates, especialmente quando eles têm um tempo maior de prática, que eles conseguem realmente conhecer, entender, né, a filosofia, né? E aí eles se importam menos com essas questões. Isso é que é importante. Mais, que é o que é importante. Exato. E eu lembro, porque eu peguei algumas vezes fazendo os questionários lá e eu vi o relato dos clientes falando isso, era tão lindo ouvir, era emocionante. Ouvir a resposta deles assim num cantinho, passava como se nada, como se eu não estivesse escutando, mas é emocionante ouvir tudo isso, né? Mas olha só, esse teu material, essa tua produção, ela tem que chegar ao público de alguma forma, ela não pode ficar só na banca, nem só, né, para o campo acadêmico, ela tem que ser espalhada de alguma forma, porque eu acho que vai ser incrível, é super necessário. A gente são 2h55, Má, por incrível que pareça, e pela hora... não, nós falamos demais, o tempo passa muito rápido, eu já disse, é uma delícia conversar comigo, eu converso comigo super. Mas é mesmo uma delícia. Eu nem tô mais rápido que eu tô aqui na frente da câmera. Tá vendo? É maravilhoso. Olha, eu recebo os feedbacks depois que termina e faz, ai que delícia, passou rápido. Então, assim, como a gente tem aquele tempinho, né, limite, e são 2h55, acho que eu tentei entrar e minha conexão não bateu, acho que eu entrei 2h59, a gente tem uns 4 minutos no máximo. Se tu tiver como
Eu sou muito grata a tudo que tu colocou aqui. Eu acho que incentiva não só outras pessoas, mas incentiva inclusive a mim. Há tanta coisa que a gente faz dentro do Pilates Zone e a gente querer tirar da gaveta e colocar mais para a população, mais, nem que seja para a população acadêmica, mas colocar para fora. Tem muita coisa arquivada muito boa, né? E todos que já passaram por aqui, que também tem isso, todos os profissionais que têm um estúdio de Pilates, todos os profissionais que atendem um aluno num MET, pode fazer estudo com isso e pode passar essa informação adiante também, de certa forma, né? Então, assim, eu queria te agradecer por esse incentivo, por esse estímulo e por tu ser a pessoa que não acha esse trabalho científico chato, porque a gente precisa de pessoas assim. Eu adoro. É, super necessário, precisamos. Mas se tu quiser dar um minutinho aí de uma palavra final, ainda que eu te ligue depois, mas seria importante. Bom, na verdade eu queria agradecer novamente, né? Eu fiz isso no começo, mas é legal a ideia da gente também poder compartilhar esse outro olhar, né? De trabalho com o método Pilates, né? Eu fico feliz de poder contribuir dessa forma e eu também, né, faço um convite para as pessoas que eu sei que é algo que é difícil de você, não sabe nem como chegar, como é que eu faço, como é que eu vou entrar em um mestrado, como é que eu vou fazer uma pesquisa sobre Pilates, como é que, enfim. Bom, eu estou 100% disponível para o que todo mundo precisar nesse sentido, né? Eu acho que não faz sentido eu ter aprendido algo científico ou como fazer alguma coisa científica se eu não puder compartilhar, assim como o Pilates, né? Se a gente não puder compartilhar, não vai adiantar nada. Guardar para si, a gente não está fazendo nada. Então, enfim, estou disponível para o que precisar, para a gente conseguir compartilhar o Pilates da melhor forma que a gente enxerga e que os alunos, nossos alunos e clientes também enxergam ou precisam enxergar para que o Pilates deixe de ser uma prática. Vou nada, isso é alongamento. Gosto não, sou encurtada. Eu acho que é mais do que isso, né? Eu acho que é subestimar o potencial de uma técnica e subestimar, às vezes, o potencial de um professor, de um instrutor que gostaria de fazer pesquisa e gostaria de mostrar para os seus alunos e clientes, olha, isso aqui que eu te falei, olha, eu comprovei isso aqui, ó, tem isso aqui nesse trabalho, então isso aqui para você, vamos lá. Né? Maravilha. Eu acho que é um pontapé inicial para a gente Maravilha. The news. Exatamente. Vamos embora espalhar essas notícias. Lindona, vai cair aqui a conexão. Eu vou te ligar, tá bom? Obrigada por tua participação. Obrigada por tudo sempre, viu? Pode fechar a sua janelinha nesse xizinho que eu fecho a live a seguir, tá bom? Um beijo.